Hoje é dia da gente falar do 7º episódio de The Last of Us, chamado Left Behind, o episódio que contou a história do DLC do jogo, né? Aquele pedacinho que a gente conhece um pouco mais da Riley e do passado da Ellie. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar do 7º episódio de The Last of Us, que mostrou um pouco do passado da Ellie, mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu tenho que avisar vocês que tem spoilers aqui. Também quero pedir para se inscreverem no nosso canal e depois darem uma olhadinha nos nossos outros conteúdos, seja de The Last of Us, seja de qualquer outra coisa de cultura pop que vocês quiserem acharem aí nas nossas playlists. Bom, o episódio, como a gente já sabia por conta dos teasers, né, ele conta a história da DLC do jogo Left Behind, só que com algumas mudanças. No jogo, esse DLC ele acontece na mesma ocasião, no mesmo momento, só que o gatilho da Ellie vem porque ela vai procurar um kit de primeiros socorros para salvar o Joel em um shopping. E aí ela lembra de quando ela e a Riley foram no shopping e tudo mais. E a DLC inteira se passa dentro do shopping, tanto ela com a Riley quanto ela com o Joel. E aqui na série a gente teve só ela com a Riley. O gatilho dela foi de que ela estava prestes a perder a pessoa que ela mais ama naquele momento, né? Então quando ela viu a possibilidade de perder o Joel, dele realmente morrer, ela lembrou da época da Riley, de quando ela perdeu a Riley, que era a pessoa mais importante pra ela naquele momento. Então esse foi o gatilho. Ela acha, né, um kit de primeiros socorros ali, kit não, né, ela acha as coisas que ela tem pra estancar o sangramento do Joel ali na casa mesmo, e cuida dele de modos paliativos pra depois procurar uma ajuda mais, né, pra esperar ele se recuperar, pra procurar uma ajuda mais real, assim, alguém que possa realmente ajudá-la. E aí a gente vai ao passado, e aqui, ao contrário do jogo, né, que a gente vê a Riley chegando, pegando a Ellie dentro lá da Fedra e levando ao shopping, a gente vê um pouquinho mais, a gente vê um pouquinho do treinamento da Fedra, e a gente vê um pouco também da ideologia, tanto da Fedra quanto dos vagalumes, né? A gente tem ali duas pequenas idealistas, a Ellie que quer mudar a Fedra por dentro, né? Ela fala, a gente é o futuro, se a gente crescer aqui dentro a gente pode mudar a forma que a Fedra faz as coisas, e a Riley que já tá, ela é um pouco mais velha que a Ellie, ela já tá desiludida com a Fedra porque ela não teria um cargo importante, ela seria deixada ali para ser um soldado raso ali e tal, seguir ordens, cuidar do esgoto, né, ficar vigiando a galera enquanto eles limpam o esgoto, e ela estava completamente desiludida com a Fedra e acabou achando os vagalumes. Então a gente vê durante boa parte do episódio as duas ali expondo suas ideias, e com dois pontos ali de duas crianças, né, que estão muito mais sonhando com o futuro do que tendo ali uma visão clara das coisas. Elas são crianças, né? Então elas são sim idealistas, elas têm esse sonho de mudar o mundo, que é normal para toda criança, e só cada uma com um ponto. E o legal aqui desse comecinho, primeiro que a gente vê que a Ellie já sabia se virar desde o começo, né? Aquela mina lá bem maior que ela foi provocar ela, falou, a sua amiga Riley que cuidava de você, sem ela aqui você não aguenta. A Ellie deixou a menina com 15 pontos, sei lá, depois delas tretarem, e ela só saiu com o olho roxo, né? E antes da gente passar pro shopping também, é legal a gente ver a conversa da Ellie com o oficial ali, porque também a gente vê um pouco mais da parte interna da Fedra, que tem pessoas que realmente acreditam que o trabalho que a Fedra tá fazendo é um trabalho que realmente ajuda o povo, que realmente é o último esforço da humanidade. E lá dentro da Fedra, não é que aquele cara lá ele seja uma pessoa boa, porque ele é um oficial e ele deve dar também ordens bem macabras, mas a gente vê que tem gente ali que acha que tá fazendo certo, né? E as pessoas de fora veem o quão a Fedra é abusiva e tudo mais, e por isso que vão surgindo forças revolucionárias ao redor dos Estados Unidos inteiros, e os vagalumes eles são a maior representação disso, porque eles têm bases em diversos lugares, tanto que a Riley estava sendo enviada para a base de Atlanta. E aí a Riley chega, pega a Ellie, a gente vê que a Ellie é muito inteligente, ela está destinada assim a se tornar uma oficial de alto escalão dentro da Fedra se ela continuar, mas a Riley vai mostrar pra ela um pouco mais, e elas vão ter aquele último dia das duas, porque elas são melhores amigas, elas são a pessoa da outra, né, então tipo, a pessoa que a Riley mais gosta é a Ellie, a pessoa que a Ellie mais gosta é a Riley, e elas vão juntas ao shopping. E elas têm aquele dia maravilhoso, e isso é tudo muito igual ao jogo. O que mudou aqui também é que o jogo ficava indo e voltando, né? A Ellie no shopping procurando as coisas pro Joel, aí a Ellie voltava pro shopping ali com a Riley. Então ela ia pro passado, presente toda hora, e aqui na série foi muito mais linear. Quando a gente conhece a Riley, a gente vê a Riley quase que completamente em sequência. Aí tem uma quebra pro Joel depois que as duas já são mordidas, e depois volta pra Riley aí pra gente ver o momento final das duas. Mas eu gostei muito
da forma que o episódio carrega ali, essa forma mais linear, porque a gente consegue sentir mais, a gente consegue se apegar mais, ver os sentimentos das duas uma pela outra, a gente vai vendo isso se desenvolvendo, a gente vai vendo toda a carga das duas, a relação delas evoluindo. Então é um episódio bem legal e que vai passando uma atenção, principalmente pra quem já sabia, né? Pessoal, todo mundo viu o infectado lá acordando e tudo mais, mas quem já sabia, no momento que as duas colocam a máscara e a câmera fica rodando, você fala, caralho, cadê esse bicho? Você acha que ele já tá chegando ali, que vai puxar uma das duas, tal. Mas eu achei muito bem construído, tanto a parte dramática, quanto a parte amorosa, quanto a parte de terror, né? Então foi tudo ali bem construído do jeitinho que a série continua fazendo. Esse episódio, se eu não me engano, ele foi completamente escrito pelo Neil Druckmann, que é o cara que criou o jogo, os dois jogos. Então, né, a gente sabe que a pegada emocional do Druckmann ela é muito foda. E aqui a gente vê isso de um jeito também sensacional. Eu fiquei com um pouquinho de esperança de que a Riley não tivesse sido mordida. Fiquei, mas aí a gente vê que as duas foram. É que no momento da confusão nem dá pra ver o bicho mordendo elas, mas foram mordidas também, elas não tinham percebido. E, porra, de novo, Bella Ramsey dando um show de atuação aqui. Quando a Ellie tá gritando lá, depois dela ser infectada, ela vê. Lembrando, isso aqui acontece antes dela saber que ela era imune, né? Ela só descobriu que ela era imune depois que ela foi mordida e não morreu, né? Então nesse momento ela não sabia. Quando ela vê a mordida no braço dela, ela falou, porra, vou morrer daqui 2 dias. E a Riley também, por isso que as duas começam a chorar. Elas têm jeitos diferentes de entender esse luto, até por aquilo que eu tava falando do começo do episódio. As duas são idealistas, né? As duas, elas são duas pessoas que, porra, elas querem melhorar o mundo, elas querem melhorar as coisas dentro dos lugares onde elas vão crescer. Então a Riley, ela quer melhorar as coisas dentro dos vagalumes, e a Ellie quer melhorar as coisas dentro da Fedra, né? Então elas têm muito isso do futuro, de ficar pensando, de ficar conhecendo coisas novas. Então o momento das duas ali de lidar com o luto é muito foda, e o jeito que a Ellie lidar com o luto mostra de novo uma atuação incrível de Bella Ramsey, assim, um negócio bizarro. O Joe nem aparece nesse episódio direito, né? Ele tá lá agonizando, só isso. Mas esse momento das duas, elas descobrindo, tipo, delas lidando com isso é muito foda, porque a Riley também é um pouco mais experiente, a gente vê isso, né? Não adianta ficar gritando, não adianta ficar quebrando tudo, então ela vai sentar e vai entender e vai colocar as coisas na mesa. Ó, a gente tem isso pra fazer. O que a gente vai fazer? E a Ellie não, né? Aí depois, isso é uma coisa que tem no jogo que eu acho que não vai mostrar na série, porque eu acho que eles não vão mostrar mais a Riley, né? Que a Ellie fala pro Joel depois, eu acredito até que eles vão chegar a ter essa conversa, de que, tipo, desde esse momento, elas combinaram que as duas iam enlouquecer juntas, né? Então elas iam esperar os 2 dias ali pra elas se tornarem infectadas, tal, e aí alguém matar. E a Ellie não se tornou infectada, ela é imune, né? Ela descobre nesse momento, então ela está esperando até hoje, né? Ela está tipo, ela meio que fala que ela está esperando a morte dela até hoje. Então, basicamente tudo que passou dali é lucro, mas ela fica ainda com isso, porque ela queria ter morrido junto com a melhor amiga dela, que não é a melhor amiga, né? O primeiro amor da Ellie e o primeiro amor da Riley são uma e outra. Então é muito pesado isso, porque a gente não viu esses 2 dias. Tipo, a gente não vê a Riley se transformando, por exemplo, que seria, na minha opinião, muito mais pesado. Só que o jeito que acabou deixa um pouquinho de, tipo, um amargo, né? De, tipo, caralho. As coisas do jogo estão aqui, elas tirando foto, elas brincando no carrossel, elas conhecendo o shopping, elas usando as máscaras, o momento que elas pulam de um prédio pro outro ali é muito igual, coisa de jogo também. Então a série mantém essa pegada muito de dar muita importância ao jogo. E, de novo, o medo da Ellie aqui de perder o Joel é que faz ela lembrar da Riley e voltar tudo de novo, porque neste momento a única pessoa que a Ellie tem no mundo é o Joel. E ela fala, todo mundo que eu amava, ela falou isso no episódio anterior, todo mundo que eu amava ou morreu ou me deixou, menos você. E aqui também tem uma parada legal que a Riley fala dos pais dela e fala que a Ellie não chegou a conhecer os pais dela, né? E a gente sabe que essa série vai mostrar um pouco mais do nascimento da Ellie. Então aqui a gente vai ver na série ainda, nesses 2 episódios que restam, o que aconteceu com a mãe dela e provavelmente com o pai também, não sei. Teremos isso em 2 episódios, um flashback ainda maior, e a gente já sabe mais ou menos o que vai se desenrolar nesses 2 episódios finais. O teaser do próximo episódio mostrou Troy Baker, que é o ator que faz a voz do Joel no jogo, que ganhou um papel aqui na série, né? Então ele estará também no próximo episódio fazendo ali uma ponta. Ele não é o Joel, obviamente, né? Todo mundo viu, mas ele vai fazer uma ponta ali na série, assim como outros personagens. Então a gente falou lá no episódio dos Hunters, aquele cara lá que é morto pelo Byaku, que é meio que o vice-líder ali dos Hunters, né?
ele é o dublador do Tommy no jogo, ele faz a captura de movimentos do Tommy no jogo, que é o irmão do Joel. E no episódio que vem a gente vai conhecer o cara que faz a voz e a captura de movimentos do Joel nos jogos de The Last of Us. Então, aguardem, porque o próximo episódio vai apresentar o pior monstro de toda a história de The Last of Us. E eu não estou falando de infectados nenhum, então aguardem aí, porque as coisas estão prestes a piorar. Então se preparem, porque o próximo episódio promete despertar sentimentos diferentes nas pessoas. A gente já pôde ver um pouquinho disso no primeiro teaser que a HBO já mostra logo na sequência do episódio. Então, gente, faltam 2 episódios para acabar a série, né? Teremos mais temporadas de The Last of Us, lembrando que os produtores falaram que o segundo jogo não daria para ser adaptado em uma temporada só, então vai precisar de um pouco mais, né? Então a gente vai ter mais uma temporada, pelo menos, já foi confirmado, e teremos sim toda a história do jogo 2 ainda para ser contada. Eu quero lembrar vocês, antes de encerrar o vídeo, que lá no Instagram a gente abriu caixinha de perguntas, então vocês vão lá, mandem as suas dúvidas sobre o episódio, sobre a série em geral, que a gente vai responder na gravação do nosso podcast de The Last of Us. O podcast é semanal, sai às quintas-feiras, lá nos agregadores de áudio, então Spotify, Deezer, Amazon Music, o que você preferir, procura a Oficina Geek lá, que já tem os episódios, os nossos podcasts dos 6 primeiros episódios de The Last of Us, e lá a gente já assistiu mais vezes, a gente já leu mais coisa, a gente já sabe de pequenos detalhes, curiosidades, então é bem legal também pra vocês assistirem. Esse vídeo aqui é só uma primeira impressão, acabei de assistir o episódio, vim aqui gravar pra vocês. Aí lá no podcast a gente fala as coisas também, depois de assistir mais vezes, de pegar mais detalhes. Eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo aqui. Se você conheceu o canal agora, curte aqui, se inscreve, dá uma olhadinha nos outros conteúdos, porque a gente tá fazendo muita coisa pro YouTube. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.